Bíblia fala sobre 3 coisas. Primeira, dom, no singular, que é o dom da salvação. É quando uma pessoa não salva, recebe a Jesus, e obviamente essa dádiva divina, a Bíblia chama de dom, a salvação, a graça divina. E, em segundo lugar, a Bíblia chama também os dons espirituais, que são capacitações sobrenaturais, não se aprende. E aqui eu quero abrir um parênteses, pessoas que querem ensinar como determinadas pessoas devem receber o dom A ou o dom B. Não, dom não se aprende, dom se recebe e ele precisa ser discernido, entendido e desenvolvido. Uma vez, como qualquer profissão, o dom, ele precisa ser identificado e ser aperfeiçoado. Uma pessoa imatura poderá usar o dom espiritual, divino, saudável, bom, mas de forma errada, de forma imatura. Da mesma forma que um adolescente pode usar um carro de uma forma errada. Ele pode ter uma Ferrari e vai usar para ferir terceiros. Então, os dons, a princípio, eles são capacitações divinas, sobrenaturais, dadas pelo Espírito Santo à pessoa, ao corpo de Cristo, com um propósito: glorificar a Deus e edificar a igreja, trazer crescimento na vida dos crentes. O dom de ensino, por exemplo, tem a finalidade de trazer conhecimento, de formar, de ensinar, né? De promover crescimento. O dom de cura não precisa nem ser explicado, é para curar. O dom de expulsar demônios, que virá junto com o dom de fé, que uma pessoa, para expulsar um demônio, ela precisa não somente ter vida, mas ela precisa ter também fé. Fé no sentido de saber que o que Deus prometeu é verdade. Por exemplo, Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então eu preciso crer na palavra. No momento em que eu dou uma ordem para um demônio, e ele diz que não vai sair, bem, ele está me desautorizando, mas Deus me autorizou. Eu dou autoridade. Bem, eu estou crendo em quem? No demônio que está dizendo que não vai sair, ou no Senhor Jesus que disse que eu tenho autoridade? Então, esse dom vem com o dom, em aliança com o dom de fé. E assim, por exemplo, dom de línguas. A Bíblia fala de uma forma em que falar línguas pode ser uma evidência para os incrédulos e pode ser uma maneira de eu me edificar a mim mesmo. Como, por exemplo, Coríntios 14 diz que aquele que fala em língua edifica-se a si mesmo, no sentido de ele usar uma língua espiritual para falar com Deus. Que eu posso falar com Deus em qualquer língua, mas é uma língua do Espírito e, obviamente, ele vai poder usar essa linguagem com Deus com mais eficácia, com mais eficiência. Então, os dons espirituais eles precisam ser entendidos a partir da salvação e com o propósito de edificar a igreja e de promover o reino de Deus na terra. Quando esses dons são usados de uma forma mais particular ou pessoal, corre-se o risco, ou podemos usar o direito de acreditar que pode haver distorções. E aí nós temos os dons espirituais bíblicos, do Espírito Santo, e podemos ter os dons espíritas, ou capacidades mediúnicas, que é aquela pessoa que diz ou pensa ter. Na verdade, nenhuma crítica às pessoas que usam essas capacidades, porque elas estão sendo sinceras. Há algumas exceções que manipulam, mas na maior parte essas pessoas são sinceras. Elas acreditam de verdade que essas capacidades que elas revelam vêm de Deus. Tanto é que algumas, ao se converterem, elas entendem que não precisam renunciar, porque é de Deus, mas não são de Deus. Nós podemos perceber que algumas capacidades como clarividência, premonição, não tem nada a ver com dons espirituais. Que veja, evidência clara ou visão prévia é quando um demônio, um espírito,
coloca na mente de uma pessoa que ela está vendo o futuro. Na verdade, ela não está vendo o futuro. Aquele espírito está projetando um cenário que ele vai produzir, seja de morte, seja de acidente, seja de confusão, seja de incêndio, ele vai produzir um cenário. No momento que essa pessoa que recebe essa mensagem acredita, ela dá autorização para esse espírito tornar aquela mensagem numa realidade. Por isso que a Bíblia diz o quê? Provai e vede se os espíritos são de Deus, se os espíritos são bons. Então, os dons espirituais é para edificar a igreja. Paulo fala que nós, em Coríntios, tanto no começo quanto no final do capítulo 14, ele usa o termo assim, que nós devemos buscar os melhores dons. A tradução mais correta é valorizar os melhores dons e não buscar. Porque o próprio apóstolo Paulo ensina que é o Espírito que distribui os dons conforme a fé, conforme ele quer, para um propósito. Então, não sou eu que escolho os dons, é o Espírito Santo que escolhe a pessoa, quem ele vai usar. Mas nós respeitamos uma pessoa que está buscando. É melhor você buscar o que você não tem direito de pedir e entender o dom que você tem e desenvolvê-lo, do que você achar que não precisa buscar nunca e não vai achar nada. Então, eu admiro até nesse ponto os pentecostais, porque eles, na sede de receber dons, eles buscam, e buscando, eles acabam encontrando o que já têm. Ou seja, eles identificam. Mas os dons espirituais, a semelhança da vocação. Como ajudar um adolescente a entender a sua vocação? O que você quer ser no futuro? Ele é imaturo. Ele às vezes ainda está com o fardo do pai ou da herança familiar. Tem médicos, tem advogados e acham que ele deve seguir a carreira familiar. Como identificar a vocação? Então ele vai precisar ouvir muito o seu coração. Ele vai precisar observar as coisas ou as áreas em que ele se sente realizações. E, obviamente, colocar isso em prática, fazer isso. Ninguém joga futebol sem ter colocado um pé numa bola. Então, você identifica um menino habilidoso, que tem futuro, quando ele começa a tocar na bola com habilidades, e você, esse menino aí tem jeito para jogar futebol. E você sabe logo quem não tem jeito nenhum para jogar futebol. Não é? Então, os dons espirituais também. Como é que uma pessoa vai identificar dons espirituais se ele não quer andar perto de Deus, se ele não quer compromisso ou fidelidade à igreja? Então, se ele busca Deus, busca a palavra, desenvolve uma vida de oração, aí ele terá a possibilidade de identificar mais rapidamente. Eu me converti em 1977. 3 meses depois de convertido, eu fui convidado para almoçar numa casa. E quando eu orei, na hora do almoço, a mãe do rapaz que havia me convidado caiu endemoniada. Ali, naquele tempo, eu não entendia nada sobre exorcismo, expulsar demônio, nada. Mas mais à frente eu pude perceber que era um dom que Deus havia dado. E eu precisava o quê? Desenvolvê-lo como? Conhecendo, entendendo melhor essa área através da Bíblia Sagrada. Então, para identificar, você precisa conhecer o autor dos dons.